O universo sempre encontrou maneiras de surpreender a humanidade, mas, de tempos em tempos, um acontecimento parece vir de propósito para lembrar que nossa compreensão do cosmos ainda é apenas um vislumbre. A descoberta do 3I Atlas, em meados de 2025, foi um desses momentos em que a ciência se mistura com o mistério e reacende uma chama quase esquecida. A sensação de que vivemos cercados por enigmas muito maiores do que nós mesmos. Astrônomos do sistema Atlas, no Havaí, monitoravam o céu em busca de asteroides potencialmente perigosos quando perceberam um ponto de luz tênue e curioso atravessando as imagens. O brilho era fraco, mas havia algo em seu movimento que parecia estranho. Enquanto corpos comuns traçam curvas suaves ao redor do Sol, aquele objeto seguia uma trajetória aberta, como se estivesse apenas de passagem. Após cálculos cuidadosos, ficou claro que ele não vinha de dentro do sistema solar. Assim nasceu o nome 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já identificado, depois do misterioso Oumuamua, em 2017, e do cometa Borisov, em 2019. O simples fato de ser interestelar já o tornava fascinante. Mas a cada nova observação, algo parecia aumentar a aura de estranheza. Sua cor mudava conforme se aproximava do Sol, passando de um tom avermelhado para um verde intenso, resultado de gases excitados pela radiação solar. Sua velocidade, cerca de 60 quilômetros por segundo, confirmava que não estava preso à gravidade do Sol. Ele viera de muito longe, talvez de um sistema que hoje nem exista mais. Imaginá-lo viajando durante bilhões de anos, atravessando regiões vazias entre estrelas, é pensar em algo mais antigo do que todas as civilizações humanas somadas. À medida que os dados chegavam, os cientistas tentavam compor o quebra-cabeça. Espectrômetros mostraram que o 3I Atlas continha água congelada, dióxido de carbono e traços de cianeto, mas a proporção entre esses elementos era incomum, sugerindo que ele preservava características químicas mais primitivas do que os cometas que conhecemos. Essa diferença poderia revelar como outros sistemas planetários se formam e evoluem. Ao mesmo tempo, a comunidade científica se lembrava de outro visitante, o enigmático Oumuamua, cuja forma alongada e aceleração inesperada haviam gerado teorias sobre uma possível origem artificial. Embora tais ideias nunca tenham sido comprovadas, elas permanecem no imaginário popular, prontas para ressurgir diante de qualquer detalhe que escape ao esperado. No caso do 3I Atlas, pequenos desvios em seu brilho alimentaram especulações. Seriam apenas jatos de gás liberados pelo aquecimento do Sol? Ou algo mais intencional? Enquanto astrônomos avaliavam cada hipótese com rigor, escritores, artistas e curiosos se encantavam com a narrativa. Como não se perguntar o que um objeto interestelar poderia ter testemunhado em sua longa jornada? Talvez tenha passado por zonas habitáveis de estrelas distantes, observando o nascimento e a morte de planetas. Talvez tenha cruzado nuvens de poeira iluminadas por sóis azuis, ou assistido silenciosamente ao colapso de mundos em supernovas. E, se o universo abriga outras inteligências, quem garante que um corpo tão peculiar não pudesse ser um mensageiro enviado a Eras, seu propósito oculto no gelo e na poeira? A imaginação humana é ávida por preencher lacunas, e o 3I Atlas oferece um palco perfeito para isso. Mesmo no campo estritamente científico, o objeto traz lições valiosas. Cada corpo interestelar detectado confirma que o espaço entre as estrelas não é vazio, mas repleto de fragmentos que contam histórias sobre suas origens. Alguns foram ejetados por interações gravitacionais com planetas gigantes, outros podem ter sido lançados por colisões em discos protoplanetários. Muitos viajam indefinidamente, até que, por acaso, cruzam o caminho de um sistema jovem e curioso como o nosso. Observar sua composição e trajetória ajuda a construir um mapa invisível das dinâmicas que moldam galáxias inteiras. Contudo,
há algo mais profundo no fascínio que sentimos por esses visitantes. Eles despertam perguntas sobre a própria natureza da exploração. Somos, afinal, seres feitos para buscar, para perscrutar além do horizonte. Quando olhamos para um objeto como o 3i Atlas, não vemos apenas um pedaço de gelo e poeira, mas um espelho de nosso desejo de compreender e, talvez, de encontrar companhia no vasto silêncio cósmico. Em noites claras, alguns telescópios amadores conseguem rastrear sua posição, um ponto verde pálido deslizando lentamente pelo céu. Saber que aquele brilho percorreu distâncias que desafiam a imaginação, que viajou mais tempo do que a Terra existe, dá uma dimensão quase espiritual à observação. Não faltam histórias sobre o que ele poderia ser. Alguns preferem acreditar que é uma cápsula perdida, uma tecnologia que se desprendeu de uma civilização desaparecida. Outros sonham que seja um presente deliberado, uma sonda silenciosa esperando ser decifrada. Essas ideias raramente encontram eco entre especialistas, mas cumprem um papel vital: manter viva a centelha da curiosidade, o impulso que nos levou das cavernas às estrelas. A própria ciência nasce desse impulso. Sem ele, nenhum telescópio teria sido construído, nenhum espectro analisado, nenhum cálculo realizado para prever sua passagem. Conforme o 3i Atlas se aproxima de seu periélio, os grandes observatórios apontam suas lentes com precisão quase coreografada. O telescópio espacial James Webb analisa sua luz infravermelha, tentando revelar segredos escondidos sob a coma brilhante. Radiotelescópios, por sua vez, escutam atentamente, mesmo sabendo que a probabilidade de captar qualquer sinal intencional é mínima. Mas há algo poético nesse esforço coletivo. Ainda que saibamos que é apenas um corpo natural, tratamo-lo com o respeito que se dá a um emissário venerável, um portador de histórias que ainda não compreendemos. À medida que ele cruza o sistema solar, inevitavelmente seguirá seu caminho para longe, diminuindo em brilho até se tornar invisível, retornando ao anonimato interestelar. Restarão dados, gráficos, artigos acadêmicos, mas também memórias de um momento em que todos voltamos os olhos para o mesmo ponto do céu e nos perguntamos: e se? Essa é a herança mais poderosa desses visitantes. Eles lembram que o universo não é um lugar fechado, mas um livro cujas páginas se escrevem a cada nova descoberta. Talvez um dia possamos enviar naves capazes de interceptar objetos assim, estudá-los de perto, colher amostras de seus núcleos e, quem sabe, responder definitivamente se são apenas cometas ou algo que não sabemos nomear. Até lá, restamos com nossas perguntas, nosso fascínio e a consciência de que vivemos em um tempo privilegiado, em que tecnologias nos permitem ver mais longe e mais fundo do que qualquer geração anterior. O 13 Atlas não é apenas um corpo errante. É um lembrete de que há mais coisas no espaço do que nossos olhos já contemplaram, mais histórias do que nossos livros contêm, mais mistérios do que nossas equações conseguem resolver. Ele nos convida a continuar olhando, perguntando, imaginando, e talvez seja isso que torna sua presença tão magnética. Não importa se é cometa, nave ou algo sem nome. Importa que, por um breve instante, conseguiu unir ciência, mito e sonho em um só feixe de luz, atravessando o escuro infinito para tocar a mente e o coração de quem ousa levantar os olhos para o céu.